A sua saúde começa pelo bom funcionamento do aparelho digestório, porque por ela nós vamos aproveitar os nutrientes provenientes da nossa alimentação para gerar energia, para construir o nosso corpo e ter uma boa memória. Vamos falar sobre isso? O nosso aparelho digestório, que começa na boca e termina no ânus, ela tem mais ou menos 9 metros de comprimento. Se cada porção do nosso aparelho digestório fizer a sua parte, com certeza você terá uma ótima qualidade de vida. Diferentemente do que as pessoas imaginam de que a digestão começa no estômago, a digestão começa na boca. A digestão mecânica e a química. A mecânica é justamente a mastigação. É fundamental você mastigar e triturar muito bem os alimentos. Inclusive, se você mastigar muito bem, quem está querendo emagrecer, isso vai fazer com que você sinta saciedade bem antes de você encher o teu estômago. Isso vai ajudar muito no teu emagrecimento. Na boca é liberado a enzima amilase, que é o que vai fazer a digestão dos carboidratos. Ou seja, todo carboidrato, a digestão é feita na boca. Então, portanto, se você não mastigar corretamente, ela vai chegar no seu estômago, no seu intestino, sem estar digerido, sem estar quebrado, ou seja, você não vai conseguir aproveitar os carboidratos. E ao contrário, vai prejudicar o funcionamento do seu intestino e a digestão vai ficar muito mais lenta. Além disso, na boca nós temos uma outra enzima chamada lisozima, que é um bactericida. Se você, porventura, na sua alimentação, estiver contaminada com fungo ou alguma bactéria, essa lisozima ela tem o poder de eliminar esses fungos e essas bactérias também. Por isso a importância de ter um contato maior desses fungos, dessas bactérias, com a enzima da sua saliva. Além disso, na boca nós temos a microbiota oral, ou seja, os micro-organismos que habitam a nossa boca. Pessoas que consomem ou utilizam os colutórios, ou seja, os enxaguantes bucais, infelizmente elas destroem a sua microbiota oral. E essa microbiota oral é fundamental na digestão também e na transformação química dos alimentos. Quando você consome crucíferas que têm, por exemplo, nitratos, esses micro-organismos transformam os nitratos em nitritos. Esses nitritos, quando chegam no seu estômago, ela é transformado em óxido nítrico, um vasodilatador potente para evitar, por exemplo, a pressão alta. Então a digestão começa na boca e segue pela faringe e depois para o esôfago. Esse esôfago vai ter mais ou menos de 22 a 25 centímetros de comprimento, mas o calibre dela é de 2 centímetros, ou máximo 2,5. Portanto, a importância de você mastigar e triturar muito bem, de tal forma que as porções dos alimentos sejam menor do que o calibre do seu esôfago, senão você vai engasgar. Quando ela passa pelo esôfago por um movimento peristáltico e chega no seu estômago, o que vai acontecer? Quando você está mastigando, quanto mais você mastiga, você vai estar dando sinal para o teu cérebro para liberar o hormônio leptina. A leptina é o hormônio da saciedade. Já estou satisfeito. Antes de você comer, o seu estômago está liberando o hormônio da grelina, que é o hormônio da fome. Quando você mastiga muito bem, libera mais rápido a leptina, e quando você consome alimentos de verdade, também estimula a liberação da leptina. Diferentemente de quando nós consumimos alimentos refinados, processados, que demora muito mais para liberar a leptina. Quando bate o alimento no seu estômago, e aí ele tem a liberação do ácido clorídrico, um ácido potente, e também é liberado a enzima pepsina para fazer a digestão das proteínas, para transformar em aminoácido. Para transformar todo o alimento em quimo, para seguir para a primeira porção do intestino, que é o duodeno. Quando chega aqui no duodeno, aí vem a bile liberado pela vesícula, que funciona como um emulsificante, ou seja, um sabão, para limpar aquela gordura. E o pâncreas vai estar liberando outras enzimas, como a lipase, para terminar de fazer a digestão das gorduras.
Lembrando que o duto, por onde a bile vem para o duodeno, ela se encontra com o duto do pâncreas. Portanto, muito importante que você tenha a vesícula sempre funcionando muito bem e isento de pedras na vesícula. As pessoas que consomem muitos alimentos processados, muito lixo, não é? E também quando a pessoa tem gordurofobia, ou seja, medo de comer gordura, achando que vai engordar, achando que vai formar colesterol, achando que vai trazer problema cardiovascular. Quando a pessoa não consome gordura, a vesícula não libera bile. A bile é um líquido que tem que estar sempre girando pelo seu corpo, tem que ter recircular. Mas quando ela não é utilizada e fica parada, é como água parada no tanque. A água parada forma sujeira, forma lixo. Então essa bile vai formar pedras. Então é muito importante você, no seu dia a dia também, de consumir gorduras boas. O que ocorre algumas vezes é que as pessoas têm a pouca produção do ácido clorídrico pelo seu estômago. É o que nós chamamos de hipocloridria. Quando o seu estômago está produzindo esse ácido na proporção correta, o pH do seu estômago é em torno de 1,8 a 2,0. Não é? E para que o alimento não vá rapidamente para o seu intestino, nós temos válvulas. Né? Quando passa pelo do esôfago para o estômago, nós temos o esfíncter, chama cárdia. É uma válvula que assim que o alimento passou, ela fecha. E aqui embaixo nós temos uma outra válvula que é o pirolo, ela também fecha. E as válvulas, elas são pH dependentes. Quando você está produzindo pouco ácido clorídrico, o pH do seu estômago, que deveria ser 1,8, 2,0, ela começa a subir. 2,2, 2,5, 3, 3,5. O que acontece? A digestão fica muito mais lenta, demora para terminar de fazer a digestão. Então o alimento vai ficar muito tempo no seu estômago e a válvula, que é pH dependente, como o pH do esôfago, que é mais ou menos 6, e o estômago, que deveria ser 2, passa para 3, para 4, quando fica mais ou menos semelhante, ele relaxa, permitindo que o alimento que está no estômago volte para o esôfago. Agora, mesmo que o pH do estômago tenha elevado, comparado com o do esôfago, ainda é muito ácido. Então vai trazer o quê? Azia, queimação. É o chamado refluxo. Isso ocorrendo com certa constância, isso pode levar também à demência nas pessoas. Quando o seu estômago está produzindo ácido clorídrico na quantidade suficiente e está com o pH correto, ela funciona como uma barreira contra fungos e bactérias. No nosso intestino está cheio de bactérias, fungos maléficos. Quando elas tentam subir para o estômago, para subir para o esôfago, quando encontram o ácido do estômago 2,0, elas não resistem, elas morrem. Mas se você estiver com o pH do seu estômago elevado, elas conseguem passar pelo estômago, sobe pelo esôfago e pode infeccionar o seu pulmão. Não é? Então, o estômago funciona como uma barreira, assim como também o H. pylori. O H. pylori, em condições normais, ela morre. Mas se o pH do seu estômago está mais elevado, porque você está com hipocloridria, ela vai resistir no seu estômago e vai gerar gastrite, uma úlcera, até um tumor. Então é fundamental que você corrija, né, a produção do ácido clorídrico pelo seu organismo. E como é que você pode corrigir isso? Umas dicas importantes são aquelas de tomar de manhã, por exemplo, água com limão. Né? O limão é um alimento que tem o pH muito ácido quando você ingere, mas quando ela é absorvida pelo intestino, ela se torna um alimento alcalino. Assim como quando você consome vinagre de maçã orgânico diluído na água, isso também vai ajudar a hipocloridria. Assim como também você conhece floranil, você tomando floranil de manhã, também vai ajudar na hipocloridria. E além disso, fundamental você estar consumindo, né, por exemplo, sal integral, muita água no seu dia a dia a vitamina B1 e os minerais, né? É o iodo, o zinco, o potássio. São os nutrientes para que o seu corpo possa produzir o ácido clorídrico. Então procure reforçar esses nutrientes no seu dia a dia. Outro ponto importante é, se você tem tendência a refluxo, azia, queimação, a forma como você vai dormir.
você procura dormir de que lado? Para o lado esquerdo ou para o lado direito? Procure deitar sempre do lado esquerdo. Por que isso? Embora a entrada do estômago esteja exatamente no meio do nosso corpo, a bolsa do estômago ela está mais para o lado esquerdo. Portanto, se você deitar para o seu lado direito, o estômago vai estar no nível acima do seu esôfago. E a gravidade vai fazer com que o alimento que está no estômago volte para o esôfago. Se você deitar para o lado esquerdo, o estômago vai estar no nível inferior ao do esôfago. Ou seja, não corre o risco de a gravidade levar para o esôfago. Então procure, você que tem essa tendência, né, a azia, queimação, deitar sempre para o lado esquerdo. E muito cuidado também com o uso dos inibidores da bomba de próton, os prazóis. Esses medicamentos são importantes quando a pessoa está, né, ferida, está com uma gastrite, uma úlcera, fez uma cirurgia, né, então os ácidos do estômago, ela realmente é um problema. E isso pode atenuar, mas não para resolver o problema da hipocloridria, porque esses prazóis, elas vão reduzir ainda mais a liberação do ácido clorídrico pelo seu organismo. E por que essa moça está com o nariz tampado? Porque quem toma os prazóis ou quem tem a hipocloridria, ela não consegue metabolizar ou digerir as proteínas, não consegue transformar em aminoácidos. E quando chega na forma proteica ainda no seu intestino, como ela não vai ser absorvida, aproveitada pelo seu organismo, as bactérias do seu intestino vai fermentar ela, vai transformar, por exemplo, aquela proteína em cadaverina. Só pelo nome você já pode imaginar o cheiro que ela produz. Quando uma pessoa que está com hipocloridria ou mesmo está tomando esses medicamentos, quando vai ao banheiro, você leva 1 ou 2 dias para você poder entrar no banheiro novamente. O cheiro é totalmente desagradável. E essa hipocloridria, não deixando você aproveitar os nutrientes ou as proteínas, você vai ter deficiência de ferro, você vai ter deficiência da vitamina B12, e como não vai conseguir aproveitar os aminoácidos, você vai ter uma deficiência e vai levar a sarcopenia, ou seja, perda da massa magra. Depois do estômago, ela segue para o intestino delgado, onde ocorre a parte final da nossa digestão e o aproveitamento dos nutrientes provenientes da nossa alimentação. E depois segue para o intestino grosso, né? E onde o objetivo principal é a absorção da água e também dos eletrólitos e a eliminação das fezes. Lembrando que em toda a porção do intestino, do começo ao final, nós temos micro-organismos. É a microbiota intestinal que vai fazer com que cada parte do seu intestino funcione muito bem. Que seja para fazer a digestão, que seja para absorção, que seja para eliminação, que seja para que ocorra o peristaltismo da forma correta. E para isso nós temos que ter o equilíbrio da nossa microbiota intestinal. Ela tem que estar em eubiose e não em disbiose, que ocorre geralmente quando nós consumimos muitos medicamentos, quando nós consumimos muitos alimentos inflamatórios, alimentos processados, ultraprocessados, não é? Então é fundamental que você procure consumir alimentos que equilibrem essa microbiota. Muita água, muitos vegetais com bastante fibras e alimentos que favorecem o equilíbrio da microbiota, como por exemplo a glutamina, o próprio ômega 3, o caldo de osso, a vitamina D3, né? Os prebióticos e os alimentos fermentados, verdade? Você que conhece Floranil, é um ótimo alimento para manter o equilíbrio da sua microbiota. Você mantendo o seu aparelho digestório funcionando tudo 100%, com certeza a sua qualidade de vida também será 100%. Se você precisar de suplementos para repor os nutrientes, que seja do iodo, que seja do zinco, que seja da vitamina B1, né, ou que seja fermentados, entra no nosso site que tem suplementos que vai ajudar a você manter o equilíbrio do seu aparelho digestório. Muita saúde para você!